Vamos estudar hoje o capítulo 14, 14 do Evangelho. Honrai vosso pai e vossa mãe. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai vosso pai e vossa mãe. E há o comentário nas instruções dos Espíritos, item 9. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Em particular, é deste ponto de vista que vamos considerá-la hoje. Neste caso, como em outros, o Espiritismo lança luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões e as virtudes inerentes à sua natureza, ao seu esforço de aperfeiçoamento. Lá no mundo espiritual, no plano espiritual que a gente diz, ele permanece às vezes estacionário, continua progredindo, mas sempre o espírito não regride, quer dizer, não perde as perfeições que vai adquirindo. Pode ficar estacionário só um tempo. Muitos, então, começam a rever os ódios violentos, os insaciados desejos que tiveram e a apreciar as funestas consequências de suas paixões inferiores, passando a tomar resoluções para o bem. Compreendem, então, que determinadas coisas pelas quais lutaram tanto são vazias de significação. Começam a buscar compreender Deus, e então, para isso, só há uma senha: a caridade. Vamos agora, é muito longo esse comentário dos Espíritos. Você acredita que são inumeráveis páginas? Ele comenta mais assim: a tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Podem desempenhá-la quem quer que seja, o ignorante como o sábio, o que se acha em dificuldades de compreensão, contra o mais sabedor da vida espiritual. E o Espiritismo, em todos os casos, facilita o desempenho, dando a conhecer causas da imperfeição da alma e as formas de trabalhá-la. Hoje aqui a gente vai ver, no livro No Mundo Maior, num dos últimos capítulos, já no final, é interessante que é sempre assim. O espírito sai trabalhando, como o André Luiz. Tem também naquele livro do Mensageiro, acontece com a Zenóbia, a diretora da Casa Transitória. Aquela casa que a gente viu ontem, que o Gotuso, aquele médico, trabalhava, aquele médico que vai reencarnar, né? E que tinha ciúme da esposa dele ter casado com um primo que era rival dele. Então, a gente viu ali, é porque a gente não estudou essa parte ainda. Ela vai encontrar lá pelo instante, no trabalho dela, um grande amor, um antigo grande amor, que ela não esquecera, e nem ele. Aí, agora aqui, o André Luiz está trabalhando, ele vai... Imagina que quantos trabalhos ele não já fez e quantas equipes. Nesse mundo maior, a gente já viu, é aquele que já estudamos alguns textos, alguns momentos aqui. E ele, aqui neste lugar, ele já está indo de volta, terminando o trabalho, quando encontra-se ninguém menos que seu próprio avô. E o avô dele era um espírito que tinha cometido graves deslizes. Sobretudo, é interessante que, de tudo, você vai ver, ficara para o avô a grande dívida para uma pessoa chamada Ismênia. Ela era uma pessoa que o pai dele levou para o casamento, uma criança de uma aventura.
levou para o casamento. E a esposa aceitou, cuidou como uma filha e a amava muito. Ela, inclusive, por ser mais velha do que o próprio Cláudio, que é o avô do André Luiz, que vai contar essa história, a Ismênia, por ser mais velha, ela, a menina que veio, que já era da primeira casamento do pai, ela cuidava do segundo, em vez de ter ciúme, aquela coisa, não, ela cuidou como uma mãe, foi uma verdadeira mãe. Aí a gente está analisando os laços de família de um lado interessante. Ela foi uma verdadeira mãe para ele. Mas quando ele cresceu, esse Cláudio, ele tinha uma dificuldade tão grande com esse apego material que ele deserdou de tudo que os pais deixaram para ela. Ela casou com um homem rude, extremamente grosseiro, daqueles que a gente foi ser copeira. Teve filhos, foi um sofrimento a vida dela, porque na situação dela, ela não queria se prostituir e ela se envolveu com esse homem e não tinha forças para lutar contra. Então ela viveu muito sofrimento. Evidentemente que com a forma dela lidar com isso, alcançou uma evolução muito grande. E neste momento em que o avô de André Luiz vê esse Cláudio, ele está meio assim, com o pensamento desconectado, como se diz, desconexo. Mas de tudo aquilo que ele falava o nome dessa moça Ismênia todo o tempo, relembrando trechos da vida, se sentindo em falta o espírito. E de tal modo em falta que ficava meio louco, entende? E o André Luiz encontrou por acaso, não dá tempo da gente chegar a isso, porque senão a gente não percorre as coisas fundamentais desse momento do estudo hoje. O André Luiz fica surpreendido. E no meio da desconexão, do desespero, do desarranjo mental desse avô, o avô não conheceu André Luiz. André Luiz conheceu e está se controlando ali para não fazer nada, assim para ver o que vai fazer naquela surpresa de ver o avô naquelas condições. Então, no meio daquela loucura do avô, ele percebe inconscientemente, ou porque alguma coisa ainda resiste de lucidez, ele percebe, talvez, a presença do neto, mas não assim conscientemente. De alguma forma, no meio daquela fala de remorso, vamos dizer assim, sobre o que ele fez com a irmã de criação dele, que o pai tinha levado para o casamento, a Ismênia, e que o criou como filho, ele, no meio desse atordoamento, ele começa a se lembrar do André Luiz, que foi a pessoa a quem ele tinha um amor diferente. Vamos ver como ele fala do André Luiz. Ora, meu neto André Luiz era a luz dos meus olhos. Muitas vezes o carinho dele me aquietava o torturado coração. Em muitas ocasiões, desejei que ele se consagrasse à medicina. Deixei uma parte do meu dinheiro para esse fim. Pretendia vê-lo fazendo o bem que eu, homem ignorante, não soubera praticar. Frequentemente, me assaltava, extorquindo minha irmã de criação, né? Porque ela não era a filha legítima, o pai tinha levado ela para o casamento, mas a mãe tinha criado do mesmo jeito. Os dois, na verdade, o pai e a mãe. Frequentemente me assaltava o remorso pelo que eu fiz com minha irmã Ismênia, retirando-a de qualquer herança que meu pai e minha mãe deixaram, e eles deixaram uma vasta herança. Consolava-me, contudo, no meio das minhas angústias, o meu amor pelo neto do coração. Gastaria todo o meu dinheiro, se eu pudesse, para educar-lhe como convinha. Ele, sim, seria o benfeitor dos pobres, dos doentes, daria o que eu nunca dei para o próximo, daria uma existência útil, que não espalharia tantos espinhos e insensatez como eu fiz. Meu neto seria belo, querido, respeitado. Nessa hora, André Luiz não se controlou mais. Começou a chorar e ele continuou ainda um pouquinho. Quem sabe se vós, mensageiros de Deus, ele dizia isso, o avô do André Luiz, para o próprio André Luiz.
ele, o Cláudio, porque ele estava tão transtornado que ele não reconhecia o neto. Então ele disse para o André Luiz e o Calderaro, que é o instrutor dele: quem sabe se vós, mensageiros de Deus, não podereis levar a meu neto a notícia dos males que me devoram? Será que não mereço sair daqui, onde enlouqueci? Ora, será de muito consolo saber que André tem ciência dos meus padecimentos. Não podereis encontrá-los? Ele diz isso para o próprio André. Aí ele diz: não adiantou mais os sinais do Calderaro. Desatei no choro. Uma torrente de pranto irreprimível tomou meu coração. Passou na minha alma os dias terrestres em que recordei meu avô acarinhando meus cabelos, sempre fazendo algo de bom para mim, algum desejo que eu queria com referência à minha preparação acadêmica, ou mesmo as coisas infantis. Ele me satisfazia com uma alegria realmente imensa. Pensei no tempo que ele teria gasto juntando dinheiros que ele dizia ser para mim. Dizia-me realmente muitas vezes que eu faria com a medicina o que ele não soubera fazer na vida. Tomando mentalmente os cenários da infância longínqua, senti-me novamente menino. Aqui é André Luiz, em frente a esse avô dele, que trazia remorsos, não é pela expoliação dessa irmã que tinha sido um pouco mãe e que ele tinha deixado sem nada na herança. Então ele diz: impossível descrever toda a emoção que me tomou o coração. Cipriana esqueci de dizer, além do Calderaro, que era o instrutor, eles estavam com Cipriana, que era aquela mulher que os ajudava muito porque ela tinha desenvolvido muitas condições amorosas no trabalho com as pessoas que estão infelizes, estão em crises, estão em graves erros. Então, ela disse: eu sabia, André, que você não tinha vindo aqui por acaso. Aí, depois que eles estudaram o caso, ela disse para ele: André, seu avô precisa voltar à experiência carnal. Ele não suporta o débito com essa irmã de criação que foi meio mãe para ele, a Ismênia. E depois também por outras coisas, pelo excesso de materialidade da vida dele, ao qual ele consagrou todos os minutos da existência. Ele vai precisar realmente de um mergulho na carne. A reencarnação trará o esquecimento e as condições de reconstrução. Aí começou a analisar o caso, não dá para analisar tudo aqui. A gente vai percorrer, então, o momento que eles vão falar com Cláudio, esse avô. Claro que há um trabalho de apelo à lucidez do avô, ao abraço ao neto, André Luiz, que o comove e cria situações no seu coração propensas a que o remorso se desaloje, porque a gente sempre diz o remorso e culpa não serve para nada, joga na lata do lixo. Isso é Joana de Ângeles. Por quê? Porque a pessoa se paralisa aí e adquire um certo gozo. É verdade, a pessoa que fica no remorso ou fica na culpa não quer mudar, diz ela. Eu estranhei quando ouvi isso, quando li isso. Mas ela diz que a pessoa fica adquirindo um certo chamado, até Freud chama isso gozo secundário, que é uma espécie de sofrimento que dá um tipo de prazer estranho. Quando a pessoa fica só no remorso, quando ela quer mudar, ela se responsabiliza. Então joga o remorso na lata do lixo e a culpa e vai para a responsabilização e para se reconstruir, para o movimento de reconstrução, que não é num segundo, é na vida, porque Deus sempre perdoa, ele nem fica com raiva, e nem Jesus.
Eles querem que a gente aprenda, mas aprender, como a gente sempre diz, envolve reparação ou ação no bem, que é uma virtude ativa. Então, o amor que ele sentia, o avô do André Luiz, por ele, mesmo que ele não vivesse na mesma casa e tudo, ele tinha essa relação com esse neto. Para você ver, é uma coisa que nem aparece muito na história do nosso lar, né, que ele conta e tudo, mas era tão forte ainda no coração do avô, e também ele correspondia. Aí eles conversaram com o avô e o avô disse se Ismênia me aceitar, porque ela precisaria ser mãe dele. Vamos ver como vai ser. Aí ele conta que, eu não vou contar alguns detalhes que podem fazer muita confusão, não é? Na hora do entendimento do texto. A Ismênia, ela estava querendo casar, estava apaixonada por um homem chamado Nicanor. E ela era pobre. Ela era a sexta filha de uma senhora que era neta dela quando foi vó. Olha que coisa, é isso que eu disse que eu não ia contar, mas acabei contando. Ismênia não conheceu a avó dela. Essa mulher que ela não conheceu e que tinha o tempo passado na poeira do tempo todos esquecidos, era ela própria, Ismênia. Ela desencarnou e depois reencarnou muito rápido para viver outras coisas. E certamente já havia um planejamento desse reencontro dela com esse irmão que ela criou como filho, que era o Cláudio, o avô do André Luiz, que tinha espoliado ela, Ismênia, deserdado e tudo mais. Tinha dado ingratidão ao laço de mãe e irmã que ela lhe devotou. Então, nesta hora, a Cipriana diz, vai conversar. O André Luiz está assistindo a conversa e também o Calderado. E o Cláudio vai ser chamado daqui a pouco. Ela diz, minha filha, precisamos conversar. Quais são suas intenções na vida? Ela estava procurando isso mesmo. Ela estava há muito tempo em prece para poder casar. Ela disse, se eu puder lhe rogar, eu queria algum serviço para o meu Nicanor. Eu trabalho numa indústria de tecelagem, meu salário é pequeno. Na verdade, Nicanor já trabalha como pedreiro, mas a gente não teve ainda muita chance de fazer um pé de meia, como a gente diz, para consolidarmos nossa união. Poderemos aguardar a aprovação de Deus e a proteção da divina providência? Ela pergunta. Então, ele estava trabalhando, mas certamente às vezes era um serviço sazonal, quer dizer, temporário como pedreiro, porque ela pedia algo mais nesse sentido, para que pudesse consolidar a união dela, o casamento. Aí eles disseram, a Cipriana disse, como não? Teus desejos são justos. Nicanor, teu noivo, vai ter nosso amparo, e você também. Suas esperanças são muito dignas. Esperamos também, no entanto, algo mais do teu coração amoroso. E bom, ela era um espírito já evoluído, Ismênia. Aí eles trouxeram o Cláudio, não falaram antes. Aí eles trouxeram o Cláudio, que era esse que tinha sido irmão dela, e que tinha tomado a parte dela na herança. Na outra vida passada, nessa, ele estava desencarnado, como a gente viu, e ela estava reencarnada num sonho, no momento do sonho. Olhe como tudo acontece quando o corpo dorme e o espírito se liberta, se emancipa, não é? Porque nós temos um corpo espiritual que é ligado a esse corpo físico por um cordão fluídico, e a gente vai viver experiências no mundo espiritual que podem nos ajudar. A nossa prece, o nosso trabalho no bem durante o dia também vão facilitar que a gente, quando se desprenda no sono, vai viver coisas significativas assim. Então, ela se desprende do corpo e vai falar com esse... Ele está conversando com a Cipriana, o André Luiz e o Calderaro, pedindo que ajudassem a ela a casar, a ter mais condições para poder casar, condições financeiras, e logo trazem o Cláudio, mas ela não conhece de pronto. Ele diz, diga que me perdoa, aí tem todo
um movimento aqui das almas para que ela perceba. Quando ela percebe que volta o que aconteceu, aquela placidez muda, mas ela não tem ódio. Ela fica surpreendida, arregala os olhos, fica comovida, mas assim, parada ainda, surpresa. E ele diz, não tens piedade? Pois eu sou o teu irmão a quem tu criastes como uma meia-mãe, não é? Não te lembras de mim? Aí a Cipriana disse, minha amiga. Aí eles se encontram, ele pede desculpa a ela. Ele diz, perdoe minha irmã, que fostes uma verdadeira mãe para mim. Perdoe-me do que te fiz, te deixei na miséria. Eu sei que é difícil esse perdão, mas estimaria que tu conseguisses fazer isso. Aí ela o abraça e ficam os dois, ela e o Cláudio, né, que é esse avô do André Luiz, que tinha essa irmã de criação, chamada Ismênia. Elas têm ajudada também pela Cipriana, que faz um movimento assim fluídico, o André Luiz, para que aquele momento seja um momento realmente de reencontro. Ela o abraça e eles ficam um longo tempo em rememorações, em conversas, até que a Cipriana se aproxima do que será o desfecho, que vai desenrolar toda a vida deles dali para frente. Ismênia, desejaríamos contar com você para ajudar Cláudio em futuro próximo. Ele não consegue evoluir daqui de onde ele está sem passar pela reconciliação contigo. Cooperarás em favor dele, recebendo como mãe no teu casamento com o Nicanor, esse seu noivo? Ela ficou muito feliz. Se Deus me conceder essa felicidade de contribuir com Cláudio, nossa, isso seria uma felicidade para mim. Ele será o nosso primeiro filho. De partida, quero dizer que Nicanor vai ficar muito feliz. Ele é um companheiro bom. Aí ela diz mais a Ismália, ele vai viver uma vida pobre e honrada. É o grande aprendizado dele. Ele vai partilhar das alegrias do pão, vindo do trabalho seu e de Nicanor. Vai partilhar do suor da vida ganha com esforço, da proteção divina também e do amor imenso que ele vai conhecer da parte de vocês dois. Talvez seja um pedreiro como Nicanor ou um trabalhador assim. Sua luta é digna, como a dos trabalhadores. Bem-aventurada sejas tu, querida filha, que compreendes a grande nobreza do perdão e da reconstrução. A maternidade é algo sublime. E aí, neste momento, ela estava chorando, todos estavam chorando. E houve um apaziguamento das emoções, com o consentimento de Cláudio de começar a preparação do reencarne. Ela se encaminhar para o casamento desse noivado, passar a consolidar a união com o pedreiro Nicanor e depois ter o Cláudio, né, o avô do André Luiz, que trazia esse débito tão grande para com ela. Ela teria o Cláudio como filho, como seu primeiro filho. Então, André Luiz, que tinha ido ajudar numa tarefa, em inúmeros casos, acabou por ser ajudado, porque ele também, em determinado momento aqui, é porque são muitos aspectos, ele percebe o amor que ainda continuava perdurando por esse avô, que tivera tantos laivos de afeto por ele.
e dentro da experiência do avô. Ele era um grande ponto de luz. Você está vendo que a gente sempre ouve falar em resgate. É uma retomada de algo que fica como se fosse um nó. É quase como um câncer. Aliás, os espíritos, Emmanuel diz que futuramente a gente vai tirar um nozinho assim, de grilo ou de problema, como a gente tira um caroço de câncer, porque é um nó. Aqui foi um nó, não é? Uma coisa que ele estava enganchado nela, o avô Cláudio. Não adiantava dizer o remorso não constrói, não adiantava, ele não tinha elementos. Talvez não só a última vida, mas vamos dizer 10, 20, 30, ninguém sabe, para trás, né? Ele tinha perdurado nas mesmas experiências, no mesmo tipo de problemática, que era um apego excessivo à matéria e às riquezas materiais. Então, como ele mudaria? Entende? Ele não tinha muitos elementos da última existência, a qual ele estava muito ligado, para estabelecer uma meta. É igual quando a gente quer dizer uma pessoa que fica muito triste todo o tempo, outra que faz tal coisa, e você não consegue dizer. Vai precisar, dentro da história dela, ter algo que funciona como um ponto de luz. Então, não adianta só dizer, ultrapasse o remorso, saia da culpa, jogue a culpa na lata do lixo, o remorso. É preciso buscar no coração humano os pontos de amor. No caso, ele tinha essa afeição por André Luiz e a espiritualidade partiu daí. Ele tinha ainda, para poder ressuscitar aquele afeto que ele também tinha pela irmã. Não é? Dizem que o ódio é um amor envenenado, não é mais do que isso. Então, você não precisa viver assim, com essa profundidade, com todas as pessoas a quem você um dia lesou ou que tiveram dificuldades com você. Mas, neste caso, é que ela era como se fosse quase um laço de mãe, pelo que ele conta aqui antes. Então, a Ismênia e o Cláudio. Então, ele e ela se achavam realmente vinculados. E ele desejou, tanto é que ele conseguiu, inconscientemente talvez, e depois ele conseguiu conscientemente se encontrar com a grande tarefa evolutiva dele, que era recomeçar a viver uma vida de trabalho como todo mundo, a ter dificuldades como todo mundo, e a amar como todo mundo. Bênçãos que a gente tem na existência comum e que a gente joga fora, como diz a música popular. Tu pisavas nos astros distraída, né? Às vezes a gente pisa nesses astros distraída. Então vamos lembrar que a concepção espírita de laços de família envolve os laços de sangue e os laços que não são de sangue, não é? Toda família é uma família, quando a gente chama laço espiritual, é uma família conquistada pelo nosso amor. Você pode fazer da sua família de sangue um laço espiritual quando você ama, e pode fazer da sua família que não é de sangue um laço espiritual e, portanto, uma família espiritual. Então, aqui a gente viu que o laço do Cláudio com a Ismênia, ela não era um laço, vamos dizer, consanguíneo, né? Assim, na verdade era, porque ela era primeira filha do pai, e ele era do segundo casamento. Não deixa de ser um meio-irmão, como o pessoal diz, né? Mas ele não considerou isso, esse foi o problema. Então, a gente vê aí esse meio-irmão, meia-mãe, eles vão configurar muito essa dificuldade da gente compreender essa necessidade de construção do afeto em qualquer laço humano, do sangue ou não. E isso nos fará uma diferença muito grande, porque a gente faz uma amizade maior com o serviço do Cristo. Muita paz.